Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre derivadas. Uma regra de derivação, que é a regra do tombo, que o pessoal conhece bastante. E nós vamos resolver aí duas questões envolvendo essa regra. Lembra que a regra do tombo, que é conhecida, é na verdade a derivada de funções de potência. Se eu tenho uma derivada do tipo derivada em relação à variável x de x elevado a n, essa derivada vai ser igual a n vezes x elevado a n menos 1, chamada regra do tombo. Você pega aqui o seu expoente, né? Seu expoente n, repete ele aqui na frente e subtrai 1. Essa é a regrinha. É essa regrinha que nós vamos usar. Como é uma regra que envolve derivadas de função potência, estão envolvidas aí todas as propriedades de função potência. Nosso primeiro exemplo ali é a derivada em relação à variável x. Perceba que eu estou usando notações diferentes, né? A derivada d em relação à variável x de 3x² menos 5x mais 1. E aí eu vou dar um destaque aí para as propriedades. Essa derivada ela vai ser igual a primeiro, perceba que eu tenho o número 3 aqui, 3 vezes x². 3 é uma constante. Então eu conservo a constante e faço a derivada de x², aplicando a regra do tombo. Repete o expoente 2 e multiplica por x elevado a n menos 1. Subtrai 1 aqui. 2 menos 1. Tá, aqui seria a derivada da nossa primeira parcela, menos a derivada da nossa segunda parcela. A derivada de x, né, x elevado aqui à primeira potência, lembra, a derivada de x elevado à primeira potência, você repete o expoente 1 e subtrai 1 aqui. Então fica 1 vezes x elevado a 0. Se o x é diferente de 0, qualquer número elevado a 0 é 1. Então a derivada de x elevado à primeira potência é o próprio número 1. Então isso aqui vai ficar 5 vezes, né? Lembra que o 5 é uma constante. Derivada de x elevado à primeira potência é 1. Mais, aí uma regra, né? Uma constante. A derivada de 1, derivada de uma constante é 0. Fazendo aí passo a passo. Isso aí vai ser igual a 3 vezes 2, 6... vezes x elevado a 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. X elevado à primeira potência é x. Menos 5. Que vai ser a nossa derivada dessa função. De forma resumida, ó, 2 vezes 3, 6. Subtrai 1, x, 6x. Menos 5, derivada de x é 1. Mais 0, que a derivada de uma constante é 0. Então as primeiras regras que nós temos, que são regras importantes para gravar, é que a derivada de uma constante é 0, e se eu tenho um número multiplicando a função, eu conservo o número e derivo a função. Derivada de x é 1, 5 vezes 1, 5. Derivada de x² é 2x, 3 vezes 2x, 6x. Bem, só que aí começam a aparecer propriedades de potência. Nesse nosso segundo exemplo aqui, a derivada, eu já estou usando uma outra notação, na notação diferencial, a derivada desta função em relação à variável x é a derivada de 6 sobre x². Nós temos uma propriedade de potência que nós vamos usar nesse caso, que é a seguinte: você tem 1 sobre x elevado a n, isso é igual a x elevado a menos n, ou seja, uma potência de expoente negativo. E antes de começar a fazer a derivada, lembra que é importante isso? A derivada que nós temos é a derivada de funções de potência, do tipo x elevado a n, e não funções do tipo 1 sobre x elevado a n. Então eu preciso mudar essa expressão, né, jogar esse x² para cima. Na verdade, antes de fazer essa derivada, eu tenho que reescrever isso como sendo a derivada em relação à variável x, né? Joga esse x² para cima, então 6 vezes x elevado a menos 2, mais 5 vezes x elevado à terceira potência. Então você primeiro
prepara a sua derivada, transforma uma expressão que envolve uma potência aqui, x ao quadrado, mas não está na forma de uma função potência, x elevado a n. Então você joga esse denominador para o numerador, muda o sinal do expoente e aí sim agora a gente pode calcular a derivada. Calculando a derivada, né? Lembra, uma constante conserva, aplica a regrinha, repete o expoente, menos 2, subtrai 1, né? Então conserva a constante, 6, multiplica a derivada da função, então repete o expoente aqui na frente, menos 2 vezes x elevado a n menos 1, então menos 2 menos 1, mais, mesma coisa, repete a constante, 5, repete o expoente aqui na frente, 3 vezes x elevado a n menos 1. E essa aí é a nossa derivada. 6 vezes menos 2 é menos 12, vezes x elevado a menos 3. 5 vezes 3, 15, mais 15, vezes x elevado a 3 menos 1, 2. Como a expressão inicialmente tinha uma fração cujo denominador é uma potência, eu vou jogar esse x elevado a menos 3 e deixar essa resposta com a mesma forma dessa. Então isso aqui é igual a menos, né? Menos 12 dividido por x a terceira, né? Lembra? X elevado a menos 3, transformando aqui, é 1 sobre x a terceira. Vezes menos 12 sobre x a terceira, mais 15x². Então aqui nós temos uma propriedade de potência, né, associada ao cálculo da derivada de uma função, né, derivada de uma função que envolve funções potência. Certo? Espero que tenha entendido a resolução. Tenha gostado. Se gostou, curta e compartilhe o canal.